Agora sim, pode iniciar. Então, tá bom. Vamos lá, gente. Novamente, boa noite a todos vocês que estão aqui. Sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos à nossa terceira aula de Educação Social e Corporativa para o curso técnico de enfermagem e o curso técnico em Química, tá bom, gente? Espero que seja uma aula agradável, gostosa, que vocês possam participar, quem quiser participar. Se tiver que levantar algum questionamento, pode levantar. Se tiver alguma dúvida quanto à nossa última aula, pode fazer a pergunta, pode falar, professora, eu não consegui assimilar esse conteúdo, eu não consegui entender. Professora, ó, eu levantei esse ponto, esse tal. Tem como a senhora repetir? Gente, sem problema algum, tá bom? Alguém tem alguma dúvida quanto à nossa aula 2, que foi a aula passada? Fale-se agora ou cale-se para sempre. Vocês assistiram, gente, a nossa aula 2? Quem assistiu aqui? Ou já caiu de gaiato na 3? Eu não assisti, não, professora. Ah, isso mesmo. Obrigada pela sinceridade. Quem falou que assistiu? A Fernanda? Eu assisti. Tá. Deu para entender? Deu para assimilar? Deu sim. Ah, então tá bom. Quem não assistiu, como a Edna foi sincera, eu gosto muito de pessoas sinceras, Edna. E depois, gente, vocês assistem, tá bom, Edna? Sem problema algum. Só não deixe de assistir, tá? Tá bom. Então tá bom. Gente, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a nossa tela aqui, com o nosso slide da nossa aula, né, de hoje. Vou começar a explicar. Vocês não vão me ver, mas vocês vão me ouvir. Porventura não estiver ouvindo, a minha dicção não estiver legal, pode interromper a aula e me falar, ok? Vamos lá, gente, sexta. Olha só. A nossa aula passada, antes de eu dar início à nossa aula número 3, vamos lá só dar uma recapitulada bem breve, coisa minutinhos rápido. Por quê? Porque a aula de Educação Social Corporativa é uma aula muito extensa, é uma disciplina muito extensa e muito gostosa, eu gosto muito particularmente. Então, assim, por ela ser muito extensa, eu não consigo pegar o slide da aula 2 e dar aquela recapitulada que eu faço sempre aqui, quem já foi meus alunos, que seja em outra disciplina. Então, mas eu vou recapitular dentro daquilo que eu lembro, tá? Eu lembro que eu falei sobre remuneração, falei sobre remuneração fixa. O que é a remuneração fixa? É o salário qual você foi contratado. Ah, está na minha carteira por R$ 2.500, por R$ 3.400. Então, esse é o meu salário fixo. O que é a remuneração variável? O próprio nome fala, varia. É aquela remuneração que ela está no seu holerite, e ela faz parte, por exemplo, um vale alimentação, um vale transporte, quem trabalha com comissão, uma comissão. Essas são as nossas remunerações variáveis. Falei também para vocês sobre a importância do treinamento e desenvolvimento, que nada mais é que você treinar e desenvolver os seus colaboradores. Enfatizei aí sobre a diferença de treinamento e desenvolvimento. O que é o treinamento? É algo mais de curto prazo, de algo mais imediato. Eu lembro que eu utilizei o exemplo, supondo que a gente trabalha numa empresa, e aí, ou no hospital, ou numa indústria, e a gente precisa fazer um curso de brigadista, por exemplo, saber manejar o extintor de incêndio. Isso é um treinamento rápido, de curto prazo. Por quê? Porque eu preciso de ter um resultado rápido para ontem. Porque se, Deus livre, se acontecer algum incêndio, porventura, os funcionários precisam estar capacitados para manejar aquele extintor de incêndio. Então, isso é um treinamento. O desenvolvimento, o próprio nome fala desenvolver, é algo de longo prazo. Eu não consigo desenvolver algo de curto prazo, eu desenvolvo algo de longo prazo. Então, eu pego uma pessoa, um colaborador dentro da minha empresa, ou eu mesmo como uma colaboradora, eu estou me desenvolvendo para, no futuro, estar apta a exercer um cargo. Lembro que eu citei um exemplo, eu não sei se foi nessa turma, mas tem um exemplo que eu cito sobre a questão de uma empresa que vai abrir uma filial. Imagina uma empresa que vai abrir uma filial, ou um hospital que vai abrir uma clínica, um laboratório, seja o que for. O que ele faz? Ele vai precisar de cargos de liderança. Então, ele já vê naquela sua equipe lá de colaboradores alguns profissionais que têm o perfil de liderança.
Almejando essa abertura para um futuro, seja daqui a um ano, no final do ano, ou seja, o quanto for o tempo, eles já começam a desenvolver aquele profissional para que quando abrir aquele novo hospital, ou aquela nova clínica, ou aquela nova indústria, ele esteja apto a exercer o cargo a qual a gente está preparando ele. Então, o treinamento ele é curto prazo. Eu preciso fazer um treinamento hoje, ou para agora. Preciso ter um resultado de imediato. Um exemplo de treinamento também são a integração. Quando você é contratado, você não passa um período de integração? Às vezes é uma semana, 3 dias, dependendo da empresa. Esse período de integração é um treinamento, é de curto prazo, porque eu preciso treinar o meu futuro colaborador para que ele esteja apto a adentrar na minha organização, sabendo dos meus valores, da missão da organização, dos procedimentos e assim por diante. O desenvolvimento já é algo mais de longo prazo. Falei também para vocês sobre a liderança, sobre a importância da liderança, a importância de vocês aprender a questão da comunicação, enfim, foram os pontos, assim, não que os outros não fossem importantes, mas é o que eu lembro agora no momento para dar uma recapitulada bem rápida aqui para vocês, ok, gente? Tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Agora, hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Alguém aqui pode me falar o que entende sobre empreendedorismo? Aquilo que você, pensando em agora, no seu íntimo, seja onde você estiver, na sua casa, na empresa, na rua, mas se alguém te perguntar, se alguém não, eu estou perguntando, né? O que é empreendedorismo? O que vem na sua cabeça de imediato? Gente, sem medo de errar. Vem liderança na minha cabeça. Boa. Foi a Hélida que falou? Foi, né? Parabéns. O empreendedor, ele precisa ter mesmo essa questão da liderança. Por quê? Porque não tem como você ser um empreendedor se você não gosta ou não desenvolve. Tem pessoas que já nascem com esse instinto nato de liderança. Ok. Mas tem pessoas que precisam desenvolver. Então, você precisa ter aí esse desejo de se liderar, autoliderar. Por quê? Porque você vai liderar. Seja uma organização, mas professora, mas eu vou liderar como? Sendo que eu vou abrir uma empresa, vamos supor que você, como técnico de enfermagem, decide abrir uma empresa como cuidador de idosos. Mas é um MEI, é só você. A empresa é só você. Você ainda assim é um empreendedor. Ainda assim você precisa saber liderar. Ok? Então, vamos lá. O que é o empreendedorismo? O que a Hélida falou não está errado, gente. Eu falo assim, às vezes nós temos muito medo de quando alguém pergunta algo para a gente, um significado, como eu falei agora, a gente aborta muitos nossos pensamentos, os nossos sonhos, a nossa evolução, porque a gente fica pensando, será que isso que eu sei, isso que vem na minha mente está errado? Ou será que está certo? Será que pessoas vão rir, ou vão achar que eu não sei? Gente, eu falo assim, todos nós sabemos um pouco. E a gente não precisa ter medo de expor aquilo que está. Às vezes a gente fica preso pensando assim, eu não sei. Porque a Hélida, por exemplo, agora foi um show, ela não falou. Por quê? Porque às vezes você fica com medo. Mas eu não sei da forma, de uma definição bonita de um filósofo, um teórico, um estudioso da área da administração e assim por diante. Gente, nem eu, que sou formada em administração, tenho meu MBA na área de vendas e marketing, sei de cor uma definição do que é o empreendedorismo de um teórico. Mas eu sei daquilo que eu estudei, eu sei daquilo que a gente ouve nos jornais, que a gente vê no nosso cotidiano, falando sobre empreendedorismo. Eu sei daquilo que eu vivenciei, que eu vivencio como uma empreendedora, assim como a Hélida disse. Às vezes não sabe o que é isso, e eu falo assim, cada professor tem sua metodologia, sua forma de trabalhar. Eu não tenho a intenção nenhuma mesmo, de que vocês saibam uma definição decorada de um teórico, de um estudioso.
O meu objetivo como professora, especificamente aqui hoje na disciplina de Educação Social e Corporativa, é fazer com que quando vocês estiverem lá no local de trabalho, quando vocês estiverem na casa de vocês, aí no meio social, quando alguém perguntar para vocês o que é liderança, você remete sobre um exemplo que eu dei e assimila com um exemplo vivenciado. O que é remuneração fixa e variável, você remete e assimila. Não é a intenção de decorar. O que é empreendedorismo, você remete aí e assimila. Nós brasileiros, por que eu falo que todos nós sabemos o que é empreendedorismo? Porque o Brasil é um país onde tem muito empreendedor. Gente, nós somos assim um país muito criativo. O empreendedor, ele é criativo. Nós somos um país onde que a gente sempre está buscando melhoria para nós contínuos. Nós somos um povo muito, como que eu falo, batalhador. E às vezes, o que acontece? O que a gente vê? Todos nós brasileiros já fomos ou somos um empreendedor, ou temos alguém na família que é um empreendedor. Porque um empreendedor, gente, não é aquela pessoa só, não é somente aquela pessoa que tem uma mega empresa toda estruturada, com grandes funcionários, com uma propaganda de marketing maravilhosa, um Instagram cheio de seguidores, e aí que todo mundo da cidade comenta. Não, gente. Uma costureira, que eu trouxe aqui uma foto dessa mulher negra costureira, ela é uma empreendedora. Se ela sabe costurar e ela coloca lá, manda confeccionar uma placa bonitinha lá na casa dela, conserta-se roupa em geral, ela já está abrindo um negócio de empreendedor. Por quê? Porque ela tem um serviço que ela sabe fazer, que é a costura, e ela está colocando aquele serviço para quê? A população. E aí ela vai receber pelo serviço que ela sabe fazer. Então, assim, a boleira, um empreendedor não é somente uma dona de uma grande confeitaria. O empreendedor é aquela pessoa que, às vezes, estuda na escola e ela faz seus bolinhos no pote e leva para os colegas comprar. Às vezes, ela faz seus docinhos e leva para os colegas comprar. Ele também é um empreendedor. Então, assim, aqui eu trouxe a definição de empreendedorismo. Empreendedorismo é o processo de identificar, criar, desenvolver e implantar oportunidades. Esse processo pode ter relação com mudanças em cenários vigentes ou criar soluções inovadoras. Então, quando a gente fala aqui de empreendedorismo, quando a gente fala que ele vai identificar, o que é esse identificar? Você identifica um nicho do mercado. O que é nicho, professora? Você identifica uma parcela do mercado aonde os seus conhecimentos, as suas habilidades possam ser vendidas. A costureira, ela identificou, olha, eu sei costurar, aprendi com a minha avó, aprendi com a minha mãe, vi, porque não necessariamente é aquela pessoa que fez cursos, ela já aprendeu com alguém lá no passado. Então, aí ela vê lá no bairro dela a necessidade dela colocar uma plaquinha lá e fornecer aquele serviço monetizando, né? Lógico, porque ela precisa de viver, lucro, monetizando, fornecer aquele serviço para a comunidade onde ela vive. Então, ela identificou essa necessidade. A pessoa que estuda, e aí, porventura, ela viu lá que ela sabe fazer sanduíche natural, por exemplo, porque quando eu dava aula presencial, meus alunos faziam muito de enfermagem. Levavam um sanduíche natural para vender, pipoca gourmet e tudo mais. O que acontece? Ela sabia fazer a pipoca gourmet porque ela já fazia para os filhos. Então, ela viu um nicho, uma oportunidade de vender na escola, porque as colegas já vinham de serviço direto e não comiam, e ela conseguiu um dinheirinho. A que faz o sanduíche natural, ela viu uma oportunidade de fazer esse sanduíche natural para ganhar um dinheirinho. Então, isso é empreender. Você olha e vê a oportunidade. Você olha e vê, nossa, olha aqui, tem um nicho aqui. E esse nicho, eu tenho conhecimento. Tem esse nicho e eu tenho essas habilidades. Por que não fornecer esse serviço para mim lucrar, aumentar a minha renda? Criar. Entrando naquilo que eu acabei de falar também. Eu crio essa oportunidade. Aí eu crio esse negócio. Eu abro esse negócio. Como uma costureira, ela cria. Ela já tem a máquina dela lá na casa dela. O que ela vai ter que fazer é colocar uma placa e aí ela vai começar o quê?
prestar esse serviço de costura, de reforma, de conserto. Desenvolver. O empreendedor, ele desenvolve. Então, ele desenvolve o seu negócio. Como que desenvolve esse negócio? Se eu tenho uma habilidade, se eu tenho um conhecimento, então eu vou colocar essa habilidade, esse conhecimento meu a serviço e eu vou começar a desenvolver essa habilidade, desenvolver esse projeto para oferecer ele no mercado. Implementar oportunidades. Eu implemento. O que é implementar? Colocar isso em ação, colocar isso a serviço. Por quê? Porque nós brasileiros, ao mesmo tempo que nós somos muito empreendedores, nós temos muitas habilidades, e muita mesmo, gente. Quantos empreendedores a gente vê aí que compram um fardo de água? Em Araxá não tem muito, mas aqui no estado de São Paulo tem muito. Compra um fardo de água no atacadão, aí paga lá, vamos supor, 65 centavos e vai no semáforo e vende aquela água. Vai na SUS e vende aquela água. É uma forma de empreender. Então, ele colocou aquilo lá a serviço, ele colocou aquilo lá na prática. Porque não adianta nada você só pensar e você não colocar em prática. Você, como futuro técnico de enfermagem, por exemplo, se você vê que você tem uma habilidade para cuidar de idosos, se você gosta dos idosos, dessa terceira idade, você despertou lá na sua aula de cuidados paliativos e despertou esse interesse por ser uma enfermeira aí focada no ramo de cuidados paliativos, por que não você empreender e fornecer esse serviço como acompanhante e assim por diante? Esse processo pode ter relação com mudanças em cenários vigentes ou criar soluções inovadoras. Então, assim, gente, esse processo, ele é impactado diretamente. O processo de empreender, o ato de empreender é uma ação, ele é impactado diretamente por vários cenários. Um cenário político, ele é impactado, dependendo do seu nicho, um cenário econômico, um cenário cultural, um cenário natural. Professora, como um cenário natural? Lembra lá do acontecimento que teve lá no Rio Grande do Sul, a tragédia? Com aquela tragédia que teve, toda uma cidade, várias cidades, mas vamos falar uma só, toda uma cidade lá, sem moradia, as pessoas passando fome, morando sem lugar para morar, a cidade devastada. Vocês acham que era viável abrir um negócio de costura naquele momento? Não. Mas, ao mesmo tempo que não era viável abrir um negócio de costura, teve pessoas que viram a oportunidade naquele negócio para abrir um negócio em algum nicho lá da necessidade da cidade naquele momento. Seja na limpeza, às vezes a pessoa viu, olha, a cidade vai precisar de estar mais limpa, de se reprogramar, de voltar ao normal. Então, vou abrir uma empresa aí para captar funcionários de serviços gerais e prestar serviço para a prefeitura. Então, assim, gente, os cenários mudam a sua forma de empreender. Uma pessoa, um restaurante, por exemplo, se está um tempo de frio, ou uma padaria, se está tempo de frio, por exemplo, agora que está friozinho, as padarias começam a fornecer o quê? Caldos. Caldo de feijão, que delícia, um caldo de batata, um caldo de mandioca. Por quê? Porque viu naquele cenário, aí é natural do frio, fornecer aquele tipo de alimento. Então, depende muito do cenário, ok? Elementos básicos do empreendedorismo. Gente, para você ser um empreendedor, empreender é uma ação, é um verbo, então você precisa estar em movimento. Não adianta nada você pensar, eu tenho um sonho porque eu sou muito boa para cuidar de idosos. Não, mas você tem que colocar em ação. Se você tem essa capacidade, se você estudou para isso, se você viu aí, não sei se no Senac tem, no Senai, não sei aonde tem, ou aí na escola talvez tem cursos, aqueles cursos rápidos, treinamentos mesmo para cuidar de idosos. Então, por que não fazer esses cursos? E aí você começa a colocar em prática, e você começa a prestar esse serviço, faz o seu cartãozinho, já divulga. Se você conhece alguém na área da enfermagem, já pede para fazer uma divulgação. Se você conhece médicos, começa a pedir para te ajudar a divulgar no seu serviço. Então, aqui, alguns elementos básicos do empreendedorismo. Coragem. Coragem, gente.
Muita gente acha que ter coragem é ausência de medo. Não é, gente. O medo, ele sempre vai nos acompanhar. Sempre faz parte. É algo intrínseco no ser humano. É óbvio que tem pessoas que têm um medo mais exagerado. Aí já entra para outra questão, né? Que é uma síndrome do pânico, talvez, mas aí já é outra questão. Mas o medo em si, ele faz parte. Todos nós. E o medo, gente, num certo grau, ele é excelente. Porque imagine se você não tivesse medo de pular da ponte, todo mundo ia sair pulando. Então, o medo de pular da ponte, saber que você pode morrer, que você vai morrer, te faz você não pular. Mas o que acontece? Por que eu falei isso? Porque às vezes as pessoas elas têm essa certa ilusão que quando vê alguma pessoa abrindo o seu projeto, colocando em execução o seu negócio de empreendedorismo, elas têm uma certa ilusão de achar que aquela pessoa, assim, nossa, aquela pessoa é corajosa demais, e ela não tem medo. Ela, não, gente, tem medo sim. Ela só não deixa o medo paralisar ela diante dos sonhos que ela tem. Ela tem medo sim, ela até olha no olho do medo dela e fala assim, olha, eu sei que você está aqui de boa, mas eu preciso caminhar. É mais ou menos isso. Então, aqui, ó, o empreendedor, ele ter coragem é fundamental para assumir riscos. Por quê? Porque empreender, gente, é assumir riscos. Se você não gosta de assumir riscos, se você não gosta de ter uma vida, se você gosta de ter uma vida totalmente equilibrada, assim, quando eu falo assim, confortável, então não empreenda, porque o empreendedor ele vai assumir riscos o dia todo, o tempo todo. Oscila o seu faturamento, oscila a sua lucratividade. Se ele tem funcionário, ele sempre vai pagar os funcionários primeiro, para depois o que sobrar, ele se paga. Ele tem que criar o tempo todo, está inovando para competir com as outras empresas e assim por diante. Não basta ter visão e identificar um caminho promissor ou um bom nicho. É necessário ter coragem para executar a ideia. Como eu falei para vocês lá no início, não adianta nada. Nós brasileiros, nós somos muito criativos. Gente, nós somos muito. Eu não vou arriscar, mas tem um estudo, eu não vou arriscar, mas eu tenho quase certeza, uns 80% a 90%, que o brasileiro é o povo que mais criativo que existe. Só que existe uma diferença. Não adianta só você ser criativo e não colocar essa criatividade em execução. Aí é isso que difere nós de muitos países que são de primeiro mundo, porque eles têm disciplina para colocar isso em execução. Competência. Com visão e coragem também é preciso ter competência para executar. Isso mesmo. Não adianta eu querer ter coragem, mas eu não sei fazer. Adianta você querer ter coragem de ir lá e cuidar de uma pessoa que está em cuidados paliativos, mas você não sabe cuidar de uma pessoa que está em cuidados paliativos? Então, por favor, né, gente, nem entra nessa. O empreendedor deve ser capaz de gerir seu negócio de forma eficiente. Isso requer um entendimento básico de áreas como marketing, vendas, administração, finanças, operações e, acima de tudo, gestão de pessoas. Então, quando você começa seu empreendimento, gente, porque às vezes você olha grandes empreendimentos, grandes empresas aí, ou lojas, ou grandes lojas aí renomeadas na sua cidade, você olha e vê assim, olha, a pessoa, olha só, ela já tem tantos funcionários, já tem a equipe dela de marketing, ela faz filmes toda hora, todo dia, ela divulga isso, divulga aquilo. Agora, porque você está vendo agora. Mas lá no início, ela era sua própria compradora, ela era sua própria marqueteira, ela era sua própria divulgadora, ela era sua própria única vendedora. Então, no início, todo o empreendedor, ele faz tudo sozinho. Ele sempre vai fazer tudo sozinho no início. Então, ele tem que ser aquele que pensa, eu tenho que comprar um produto, então eu tenho que negociar para ganhar mais lucro. Olha, depois que eu comprar, eu tenho que vender esse produto, então eu tenho que criar estratégia para vender esse produto. Eu tenho que fazer um marketing, criar uma propaganda de marketing para o meu produto, então eu tenho que criar essa propaganda, eu tenho que administrar essas finanças, eu tenho que gerir as pessoas, gerenciar os meus clientes. Para quem já tem funcionários, gerenciar a minha equipe e assim por diante. Aqui eu trouxe algumas características, 9 características do empreendedor. Criatividade. O empreendedor, ele sempre é criativo.
Por quê? Porque lembra que eu falei que ele é aquela pessoa que não tem medo de assumir riscos? Então, ele é criativo. Ele tem uma criatividade muito grande. Ora, vamos supor, você é dono de um negócio, e aí o empreendedor, o que ele faz? Ele vê que a lucratividade, as vendas dele estão caindo, o faturamento está caindo. Ou às vezes você presta um serviço, então ele está vendo que as vendas dele estão caindo. Vendo isso, o que ele começa a fazer? Ele começa a pensar, criar oportunidades para alavancar essas vendas, criar oportunidades para alavancar o seu faturamento e, consequentemente, lucrar mais. Então, é aquela pessoa que está o tempo todo pensando formas de vender mais, formas de anunciar mais, e assim por diante. Ele tem iniciativa. O empreendedor ele tem que ter iniciativa. Por quê? Porque ele não pode esperar dos outros fazer algo para ele. Ele tem que ser aquele que vai, é o que dá o exemplo, é o primeiro. Pensamento estratégico. Ele tem que ter esse pensamento estratégico. Pensamento estratégico, o que é? Formas de criar, chegar em algum lugar. Se eu quero faturar 20 mil reais mensal, ter um faturamento, quais são as formas, quais são as maneiras, que produto que eu posso criar, que serviço que eu posso prestar aqui para chegar nesse ponto. Então, eu vou criar essa estratégia para isso. Depois desse serviço que eu sei que eu vou prestar, quem vão ser os meus parceiros? Aonde eu vou conseguir cliente? Você, como futuro técnico de enfermagem, você quer prestar um serviço de cuidados, de cuidador. Então, porque você precisa alavancar sua renda, aumentar sua renda. Então, eu tenho que criar estratégia. Eu vou prestar esse serviço, mas então, quem vai ser os meus parceiros? Quem vai me ajudar a divulgar aqui esse serviço? Porque não adianta nada eu criar esse serviço e ficar quieta na minha casa. Eu preciso de pessoas para me ajudar a divulgar esse serviço que eu vou prestar. Seja de acompanhante, seja o que for. Autoconfiança. Eu preciso acreditar no meu potencial. Eu preciso acreditar no meu negócio. Porque se eu não acreditar no meu negócio, como que eu vou vender o meu negócio para alguém? Se nem eu mesmo acredito. Como que eu vou vender um serviço que eu presto se nem eu mesmo acredito? Como que eu vou vender que eu posso cuidar de um idoso, posso ser um acompanhante desse idoso, a família pode deixar ele nas minhas mãos e dormir, e eu vou passar a noite com ele tranquilo, posso ser uma cuidadora, se nem eu mesmo acredito que eu posso fazer isso? Então, como que eu vou vender? Como que as pessoas vão confiar naquilo, no serviço que eu estou oferecendo? Ou no produto que eu estou vendendo? Otimista, ele sempre tem que acreditar. É acreditar mesmo. E acreditar que tudo vai dar certo. E quando a gente fala acreditar que tudo vai dar certo, gente, não é viver uma vida fantasiosa, não. Porque o empreendedor também tem que ter bem pé no chão. Se o cenário, lembra lá que eu te falei de cenário econômico, cultural, político, natural? Se o cenário não está propício ao negócio dele, ele também tem que ser pé no chão. Não adianta o cenário, vamos supor, teve a tragédia que eu citei o exemplo lá do Rio Grande do Sul. Aí existiam várias padarias lá. Existiam várias costureiras na cidade. Mas aí está todo mundo alagado, as casas detonadas. Adianta eu querer ser otimista e achar que meu faturamento vai continuar o mesmo? Até resolver aquela situação, normalizar, entre aspas, eu tenho que pôr o pé no chão, que não vai, gente. E aí eu tenho que acontecer, o que eu tenho que fazer? Adaptar o cenário. Talvez criar outro produto, outro serviço dentro daquele cenário lá para me lucrar. A adaptação, que eu acabei de falar para vocês, adaptar o cenário. Então, beleza. Então, qual é o tipo de cenário? Então, a gente tem, por exemplo, a gente sempre tem que estar atenta à evolução, a como que o mundo está. O empreendedor ele tem que estar atento a como o mundo está, porque de acordo com o que o mundo está, ele começa a prestar seus serviços. Manejo da ansiedade e riscos. Também o empreendedor tem que manejar, controlar muito a ansiedade e os riscos. Por quê? Porque como empreender é muito instável, então ele não tem estabilidade, é inconstante. Então, o que acontece? Ele fica ansioso. Todo empreendedor ele fica ansioso por essa inconstância, mas ele tem que tentar fazer o quê? Equilibrar essa ansiedade. Então, quanto mais adaptável, quanto mais ele tiver um pensamento crítico, um pensamento estratégico, ele diminui essa ansiedade. Não que ela acaba, mas ele diminui. Desejo do protagonista. Ele tem que desejar ser o protagonista do seu negócio.
Se a gente abre uma empresa, você abre uma empresa, você tem que desejar ser referência do seu negócio. Não que você vai passar a perna no outro, no seu concorrente, difamar o seu concorrente, só para você ganhar a fatia dele, de mercado. Não, mas você tem que ter o desejo de ser o melhor naquele negócio. Aqui eu trouxe para vocês 3 tipos de empreendedorismo. Gente, só beber uma água. Três tipos de empreendedorismo. Empreendedorismo de oportunidade. Refere-se ao desenvolvimento de um produto ou serviço após perceber uma demanda na sociedade. Então, assim, como eu falei para vocês, esse empreendedorismo de oportunidade é quando você vê que o cenário a qual você vive, ele te dá uma oportunidade para criar um produto ou um serviço para prestar e lucrar. Um exemplo aqui, gente, lembra da Covid? Quando surgiu a Covid, a gente tinha o hábito de usar máscaras? Não. Houve a necessidade de usar máscara para quê? Para a gente resguardar a nossa própria vida, concordam? Foi uma questão de saúde pública. Só que não tinha máscara suficiente para a população mundial. Ou tinha? Ficou faltando máscara, não ficou? É aquela lei da oferta e da demanda. Como ficou faltando, teve uma época lá que as máscaras estavam lá em cima o valor, vocês lembram? Então, o que acontece? Vendo isso, o que muitas pessoas fizeram? E ficaram ricas. Vendo que era obrigatório o uso das máscaras, vendo que as pessoas estavam preocupadas com a Covid, então elas não queriam morrer, não queriam sofrer com aquela doença, precisavam se precaver, as empresas precisavam também precaver seus funcionários. O que muitas pessoas fez? Elas abriram fábricas de confecção de máscaras para vender. Por quê? Porque tinha mercado, estava em falta. As indústrias que tinham, as fábricas que tinham de máscaras, porque nunca teve uma epidemia da Covid, então ninguém imaginava que haveria necessidade de tantas máscaras no mercado. Então, o que eles fizeram? Colocaram lá, abriram uma empresa para pegar uma fatia de mercado. Houve uma necessidade. Empreendedorismo por necessidade. Ele surge quando indivíduos decidem empreender como alternativa ao desemprego ou à falta de opções no mercado de trabalho formal. É motivado pela necessidade de sobrevivência. Então, gente, esse empreendedorismo de necessidade, ele também aqui, eu vou corrigir também um pouco dessa denominação aqui, vou acrescentar, nem a corrigir, que também é a questão do plano B, também é um empreendedorismo por necessidade. O que é isso, plano B, professora? Geralmente, as pessoas, boa parte do brasileiro, ele tem um plano A. O que é o plano A dele? A CLT, carteira assinada. Então, ele vai lá, vende suas horas, vende suas habilidades, competências para o seu patrão e recebe no final do mês. Porém, o plano B, os países desenvolvidos, hoje no Brasil fala-se muito sobre plano B, mas já tem pouco tempo que fala muito sobre isso, sobre a importância do plano B. Os países desenvolvidos, o que eles fazem? É cultural, gente, você ter um plano B. Por quê? Por que é cultural? Porque eles já se programam. Vai que o meu patrão me manda embora, eu tenho essa outra renda aqui para não passar tanto sufoco. No Brasil, tem muita gente que tem plano B. Por quê? O plano B, ele é justamente para isso. O próprio não fala plano B. Vai que o plano A falha, eu tenho plano B. E tem muita gente que tem o plano A e o plano B, só que chega um ponto que o plano B está dando tanto mais dinheiro, está ganhando muito mais dinheiro, que ela pede conta do serviço e fica só no plano B, que o plano B se torna o plano A. Deu para entender? Empreendedorismo corporativo refere-se ao que ocorre dentro de organizações já estabelecidas. O objetivo é buscar inovar e melhorar a competitividade da empresa no mercado. Gente, o que é esse empreendedorismo corporativo? O empreendedorismo corporativo o que eu posso dar um exemplo? É uma empresa, já é uma empresa estruturada, uma mega empresa, geralmente. E o que essa empresa tem? Ela tem um departamento lá,
como toda empresa tem seu departamento financeiro, logística e assim por diante, essa empresa ela tem um departamento, o empreendedorismo corporativo. O que ele faz? Ele fica vigiando os seus concorrentes, fica buscando oportunidades no mercado para pegar fatias maiores de mercado. Então, ele vai criando oportunidades para aquela empresa. Empreendedorismo social. Ele tem como foco resolver problemas sociais ou ambientais. O lucro não é o principal objetivo, mas sim causar um impacto positivo na sociedade. Gente, o que é o empreendedorismo social? Por que aqui fala que o lucro não é o principal objetivo? Muita gente pode falar, professor, então quer dizer que o empreendedorismo social não tem lucro? Não precisa ter lucro? Lógico que precisa. Toda empresa precisa. Mas a empresa privada, o único objetivo dela é o lucro. Já o empreendedorismo social, ele quer o lucro, mas o primeiro objetivo dele é causar um impacto social na comunidade. Então, aí em Araxá, a gente vê muitos empreendedorismo social. Não sei se ainda tem, mas tinha o Canta, tinha aquele outro... Inovare? Esqueci. Sei que tem um Canta e tem um outro, que era lá perto do Itaú, lá perto da Caixa Econômica. Então, o que acontece? Isso é o empreendedorismo social. O que é o empreendedorismo social? Viu uma necessidade lá, uma fatia, presta serviço para a comunidade, ganha verbas sociais para isso, porém, tem lucro? Tem. Mas o objetivo principal dele não é a lucratividade, é fornecer, é criar um impacto positivo na sociedade. É lógico que ele precisa estar com o seu faturamento legal, precisa estar com o capital de giro legal, precisa, porque ele tem funcionários, não tem? Os funcionários estão lá, não trabalham de graça, tem sua fisioterapeuta, tem todo mundo lá, seus psicopedagogos e assim por diante. Então, aquelas pessoas precisam, tem as psicólogas, assistente social, precisam receber. Então, ele precisa de caixa para pagar aquelas pessoas, porque precisam estar com o salário em dia. Mas o objetivo dele não é o lucro. O objetivo dele é prestar esse serviço na comunidade, impactar de forma positiva. São pessoas que acreditam no potencial social e, ao mesmo tempo, precisam de verbas para manter esse negócio. Pagar a equipe, pagar aluguel e assim por diante. Vendas. Agora eu vou falar sobre vendas, gente. Alguma dúvida até agora? Por enquanto, não. Tá perfeito. Então, tá bom, Heloísa, obrigada. Gente, vendas. Gente, eu sou apaixonada por vendas. Amo vendas. Amo mesmo. Muita gente não gosta de vendas. Fala assim, eu não gosto de venda. Porque ele acha que vender é você quase que convencer uma pessoa de um produto. E muita gente acha que convencer uma pessoa de um produto é você se humilhar para aquela pessoa. Então, você não entende o que é venda. Todos nós vendemos alguma coisa. Todos nós. Você pode até não ser uma vendedora de roupa, de eletrodoméstico, de uma vendedora financeira, mas quando você decide abrir um negócio para prestar um serviço, você está vendendo as suas habilidades e competências. Quando você não decide abrir um negócio e decide trabalhar na CLT, você está vendendo o quê? Suas habilidades, suas competências e suas horas. Então, todos nós vendemos alguma coisa. Todos nós. Só que tem aquelas pessoas que vendem suas próprias habilidades e competências e escalam esse negócio, porque vende para mais pessoas e consegue lucrar mais, ganhar mais dinheiro e ter uma liberdade financeira. E tem aquelas pessoas que vendem só suas horas. Eu não gosto, eu não quero vender nenhum produto, nenhum serviço, eu prefiro trabalhar no hospital ou trabalhar na indústria como técnico, então, beleza. Tem problema? Nenhum. Cada um tem seu propósito. E tem uma frase que eu gosto muito. Inho, cada um no seu propósito. Cada um no seu caminho. Não é porque eu não gosto, por exemplo, eu amo empreender. É desafioso, é custoso, gera ansiedade, mas eu gosto dessa área de vendas, eu gosto dessa área de empreendedores, mas eu não sou melhor nem pior do que ninguém que decide trabalhar na CLT. Porque o propósito daquela pessoa é aquele, o meu propósito é aquele. Se todos nós entendermos isso, gente, uma palavrinha assim, que parece que muita gente não gosta dela, mas todos nós sentimos,
Mas a diferença entre sentir e agir em função é diferente. É a tal da inveja. Quando você sente inveja de alguém e age em função para maliciar, para provocar ou para deturbar aquela pessoa, aí você está agindo em função do seu sentimento. Mas quando você entende que cada um tem seu propósito, cada um tem suas habilidades, cada um tem seu mercado, cada um tem um caminho a percorrer, gente, fica livre cada um para percorrer o seu caminho. Então, aqui, gente, o que é essa área de vendas? Vender. Vender é uma arte. Por quê? Por que é uma arte a vendas? Porque você tem um produto, você cria um produto, ou você capta uma parceria e juntos vocês vão fornecer esse produto para o mercado. E como que eu forneço esse produto para o mercado? Encontrando os meus nichos, encontrando as minhas personas, encontrando aquele espaço onde eu posso vender aquele meu serviço ou aquele meu produto. 6 passos para montar uma estratégia de vendas. Definam o público-alvo. Quando eu vou vender um produto, aqui, gente, agora eu já não estou falando de quem trabalha na CLT, eu estou falando de um vendedor mesmo que empreende, entendeu? Ou aquele que também é funcionário de uma loja, é representante comercial de algum lugar e assim por diante. Então, o que acontece? Quando eu vou vender um produto, a primeira coisa que eu tenho que ver, pensar é quem que é meu público? Porque, gente, cada produto tem seu público. Eu não tenho como eu vender um produto, sei lá, um exemplo. Falei da máscara. Não tem como não, vou falar um outro exemplo aqui. Sabe os representantes de farmacêuticos? Então, os representantes farmacêuticos, eles pegam lá a malinha deles, vão lá no consultório, esperam o médico atender, e o que eles estão fazendo quando eles levam aquela mala? Eles estão fazendo uma propaganda, eles estão vendendo, abrindo o mercado para os médicos, daquele produto para os médicos. Por que eles têm que fazer isso para os médicos? Porque quem prescreve é o médico. Então, ele tem um público-alvo. Aquele representante farmacêutico, ele não vai numa escola vender para uma professora. Professora, mas você está desmerecendo os professores? Não, cada público tem seu público, cada produto tem seu público. Então, quando eu vou vender um produto, a primeira coisa que eu tenho que pensar, quem vai comprar? Quem são meus futuros compradores? Quem são os meus potenciais compradores? Para mim não ficar perdendo tempo. Se você decide abrir uma loja de plus size, por exemplo, para que eu vou despertar, pagar um tráfego pago aí na internet, no Instagram, para pessoas que vestem 36, 38? Para que eu vou gastar meu tempo? Para que eu vou gastar meu dinheiro? Eu tenho que comunicar com aquele público que é plus size. Esse que é o meu potencial comprador. Você, como alguém que talvez decidiu fornecer um serviço de cuidador, aí o seu nicho vai ser idosos, por exemplo. Então, você já sabe que você vai prestar um serviço de cuidador para idosos. Para que eu vou tentar vender o meu produto numa creche? Gente, eu já tenho que ir no meu público-alvo. Quais o meu público-alvo? Famílias que têm idosos, pessoas idosas, médicos, enfermeiros que conhecem pacientes que indicam o meu serviço. Estabeleça metas claras. Quando eu empreendo, quando eu vou vender algo, eu preciso estabelecer as minhas metas. Olha, eu presto uma consultoria, então minha consultoria é X valor, então eu preciso alavancar esse mês Y valor. Então, eu tenho que... Aí, depois que eu sei quanto que eu vou alavancar, então, o que eu vou fazer? Quais as estratégias que eu vou percorrer para conseguir alcançar essas metas? Gente, nós brasileiros, quando eu falo nós, eu estou encaixando eu, Roberta, também. Nós temos um defeito muito grande. Nós não somos disciplinados. Nós temos muitas ideias, nós somos muito criativos, nós somos muito inovadores. Nós temos anseio de crescimento, mas nós não temos disciplina. E talento só não adianta se você não tem disciplina. Eu não sei se eu já falei aqui nessa sala de aula que eu sou apaixonada por futebol. Gente, eu gosto muito.
Mas quando vocês pensam que é gostar mesmo. Não é de gostar de sentar e assistir, e debater, e saber, vai comer alguma coisa e ligar a televisão e procurar um canal onde está passando futebol. Eu amo futebol. Então, o que acontece? O Cristiano Ronaldo, que é um grande jogador, ele ensina muito. E ele não ensina só para quem é da área do futebol. Ele ensina para todos nós. Ele deixa claro, eu não sou o melhor do mundo, mas eu tenho disciplina. E é isso que faz ele ser um dos melhores. Ele não é o melhor, mas um dos melhores. Tem gente muito mais talentosa que ele. Ele mesmo deixa claro nas suas entrevistas. Tem gente que tem muito mais habilidade que ele no futebol. Ele mesmo deixa claro isso nas suas entrevistas. Tem gente que tem um talento nato. Ele deixa claro. Mas só que talento nato, habilidade, não adianta sozinho se você não tem disciplina. A disciplina sempre vai vencer o talento. Sempre. Se você vê uma pessoa, às vezes você coloca aí, você como um futuro profissional, seja de química ou de enfermagem, e você vê uma pessoa que ela tem um talento incrível para a área da enfermagem, incrível para a área de química, mas ela não tem a disciplina para ser o melhor naquela área. Então, você fique sabendo, você pode até não ter o talento que ela tem, mas se você tiver o compromisso de ter a disciplina, você vai sobressair diante dela. Escolha canais de vendas. Quais são os meus... Se eu já sei qual que é o meu público, então, quais serão os canais que vão me ajudar a vender? Vai ser o WhatsApp? Vai ser o Instagram? O que vai ser? Treine sua equipe. Porque lembra que eu falei que a gente tem que ser o nosso primeiro motivador? Porque o líder é isso. A Heloísa falou lá. Não sei se foi a Heloísa, não. Esqueci quem foi. Acho que foi. Não lembro quem falou. Sobre o empreendedorismo é ser líder. Então, o líder é aquele que você olha e quer seguir os passos. O líder é aquele que você olha e você vê que você pode percorrer aquele caminho. O líder é aquele que você olha e você vê que ele teve tantos desafios quanto você na vida, mas ele conseguiu chegar. Então, é aquele que você tem como exemplo, que venceu. Jesus Cristo não é o nosso maior líder? Não existe maior líder no mundo e nunca existirá. Por quê? Porque é alguém que venceu. Então, ele mostra, ele deixa para nós um caminho, para quem quer percorrer aquele caminho e vencer. E chegar e triunfar diante do sofrimento, diante das dores, e assim por diante. Então, o líder é aquele que você olha e pensa assim, eu quero caminhar, eu posso, mesmo diante da dor que eu estou sofrendo, mesmo diante das renúncias que eu estou passando, você como futuro técnico, na área de química, na área de enfermagem, pode ser que está desafiante para você, porque cada um tem sua realidade. Eu tenho a minha realidade, e só eu sei qual é. Cada um de vocês, a Heloísa, todos nós aí temos as nossas realidades. Às vezes você está passando por uma realidade financeira, às vezes você está passando por uma realidade não tão confortável emocional, uma realidade familiar. Cada um sabe a realidade que você está vivendo. Às vezes você pensa em desistir, às vezes você acorda motivado, no outro dia desmotivado e pensa em desistir. Mas você precisa ter alguém que você olhe e aquela pessoa te inspire. Senão você não vai conseguir. É impossível. Você precisa ter alguém. Se você, vamos supor, você quer se formar como técnico de enfermagem, técnico em química, você já pensa assim, eu quero trabalhar. Quem mora em Araxá, eu quero trabalhar no Unimed, eu quero trabalhar, sei lá, nesses outros hospitais aí. E aí você pensa assim, mas olha, fulana de tal, uma conhecida, um familiar, ela também passou por desafios bem piores do que o meu. Ou ela passou por tais desafios e ela conseguiu vencer. Então, eu vou também vencer. Você precisa ter alguém como referência. E não é referência, gente, daquela questão de você endeusar a pessoa e tudo mais. Mas é uma referência que você mostra que você também consegue trilhar aquele caminho. E o líder é aquele que você olha para ele e você quer trilhar o caminho. Por isso que, às vezes, as pessoas confundem muito achando que liderança é cargo. Liderança não é cargo. Ele pode até ser um líder que tem um bom cargo, uma pessoa que tem um bom cargo, pode até ser um líder, mas não necessariamente. Às vezes é um supervisor que lá na carteira dele está escrito como supervisor, mas o cara ou a mulher é um pé no saco.
passar a perna em todo mundo, egoísta, antipático, indecente, só quer ferrar. Você vai querer copiar os passos daquela pessoa? Aí, às vezes, é um auxiliar de serviços gerais que está lá na copa da indústria ou do hospital, faz um cafezinho gostoso, deixa um pãozinho lá, caprichado, fala um bom dia e conta um pouco da luta, que venceu, que está orando, está fazendo isso, e aquela pessoa te inspira. Então, o líder não necessariamente... Gente, presta atenção, eu não estou falando que um supervisor, um gerente não possa ser líder. Tem muitos supervisores na carteira, gerentes na carteira que são líderes. Mas o que eu estou falando é que não necessariamente o líder é aquele que está na carteira. É alguém que te inspira. E pode te inspirar um auxiliar de serviços gerais, como pode te inspirar um presidente, dependendo da história. Porque a gente teve muitos presidentes de organizações que passaram o maior perrengue na vida, que já passaram fome, que já passaram necessidade, que já foram despejados, já fizeram isso, já fizeram aquilo, já venderam, já fracassaram, já teve que levantar, fracassaram 10 vezes, levantaram na 11ª, na 15ª que deu certo. Então, esse presidente é uma referência, se for da sua área. Gente, eu vou ligar a câmera aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida da aula de hoje? Não, ficou não. Não, nenhuma. Deu para entender? Beleza? Deu. Deu sim. Deus, é perfeita. Então, tá bom. Gente, muito obrigado por ter estado aqui comigo, tá? Na nossa aula, nossa terceira aula. Eu, assim, eu espero de coração. Eu não sou perfeita, não tem ninguém perfeito. A gente sempre está buscando melhoria, mas, assim, eu entreguei aquilo o meu máximo de hoje. Pode ser que amanhã o meu máximo é outro. Mas que Deus abençoe todos vocês. Uma abençoada sexta-feira, um abençoado final de semana, que os anjos do Senhor acampem sobre a morada de vocês, a casa de vocês, e bênçãos abundantes. Beijinhos, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.